Então, bom dia, famílias, bom dia, amigos, bom dia a todos os que estão me ouvindo. Meu nome é Conde. Hoje, no Evangelho das leituras de primeiro domingo da primeira semana de Quaresma, nos falou a respeito a tentação de Jesus no deserto. Então, e durante a leitura da palavra, nós vimos que o Satanás, o diabo, ele sempre usa a palavra de Deus para poder para poder tentar, para poder convencer Jesus a cair em pecado. Mas Jesus sempre usou a mesma palavra de Deus para dar contragolpe e não cair na tentação. Então, nós devemos também, nessa luz de Jesus, nos inspirar dessa defesa de Jesus. Jesus não recusou de ouvir o Satanás. Jesus nunca recusou de escutar o que ele fala. Ele fica quieto, no silêncio, ele escuta, ele dá contragolpe com a palavra de Deus, porque Satanás usa a palavra de Deus para poder convencer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Então, o diabo, ele sempre quer usar a palavra de Deus para poder nos deixar cair na tentação. Se não soubermos aonde está nosso deserto, aonde a palavra de Deus nos leva, se não soubermos disso, como que a gente vai conseguir dar contragolpe a Satanás? Então, nós precisamos conhecer, entender a palavra de Deus, e quando o diabo usa a mesma palavra para nos convencer a pecar, nós vamos usando essa palavra para poder convencê-lo que nós somos de Deus. Então, o jogo está em nós, em cada um de nós. E esse combate é individual. Ninguém podia ir, nenhum juiz ia ou nenhum advogado ia lá para defender Jesus, mas Jesus, ele mesmo. E o que Satanás fazia, o diabo fazia? Ele sempre usava aquilo que é necessário para Jesus naquele momento. Entendeu? Jesus passou 40 dias no deserto sem comer. Ele usa pão para poder atentá-lo. Entendeu? Então, o diabo, ele usa 3 necessidades humanas além da palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal que ele usa. Além disso, ele usa 3 necessidades que ele sabe que o ser humano precisa. Então, essas 3 necessidades são o sustento, que é do alimento do ser humano, a segurança do ser humano e o reconhecimento do ser humano. E ele usou também essas 3 para poder tentar Jesus. Mas Jesus não usou a palavra para dar contragolpe. Então, é a nossa vez, se não nos deixar. Porque quando não conseguimos comprar pão para casa, nos alimentar, quando nós nos sentimos inseguros, quando nós não está sendo reconhecido que somos de Deus, então o diabo vem nos corromper. Ele vem fazendo como se nossa rotina, aquilo que nós vivemos dia a dia, é o mais certo. Mesmo que, na verdade, estejamos errados, ele nos faz entender que estamos certos. E a gente acaba andando naquela ilusão da certeza. E a maioria das vezes nós caímos. Quando você faz uma coisa ou segue um caminho e em algum momento percebe que esse caminho não tá te levando para lugar algum, é porque esse caminho foi traçado pelo Satanás, pelo diabo, para te dar uma ilusão. No início parece uma beleza, mas à medida que você vai avançando, você vai encontrando as pedras naquele caminho, os pregos naquele caminho. Então desiste, tá? E procura, através da palavra de Deus, um caminho certo para poder crescer, tá? Tanto o crescimento profissional para conseguir o sustento, quanto a segurança pessoal e do próximo, das pessoas que estão ao seu redor, e ao mesmo tempo o reconhecimento
né, de Deus na sua vida e de Deus na vida das pessoas. Então, sempre devemos nos reconhecer, identificar qual é o nosso deserto, de qual forma, quais seriam os alicerces que o Satanás, o diabo está usando para nos tentar, para nos colocar em confusão. Então, tudo o que você fizer e não estiver dando certeza, meu amigo, desiste. Eu sei que os caminhos de Deus são duros para poder conseguir. Porque sempre o diabo vai entrando dentro para poder retardar ou para poder desviar. Mas devemos ficar atentos para não deixar o diabo interferir no nosso relacionamento com Deus, através da palavra de Deus, através do reconhecimento de Deus na nossa vida, através da nossa fé e através da nossa convivência com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós que devemos ser exemplos para essas pessoas. Em vez de obrigar as pessoas a entenderem a palavra de jeito que a gente entende, mas nós devemos orientar essas pessoas a entenderem a palavra de Deus conforme o Espírito Santo os orienta, tá? Mas, graças a Deus, Deus sempre colocou algumas pessoas que entendem que são inspiradas do Espírito de Deus para poder nos iluminar, nos dar a luz, tá? Que são padres, pastores e demais, os líderes religiosos, tá? Então, a palavra de Deus é ponto-chave para poder conseguir combater o diabo no nosso caminho. Sempre ele está ao nosso redor. Então, a escolha é nossa. Porque ele vem com tudo, ele vem nos dar uma ilusão que está tudo bem, que na verdade depois tudo vira de cabeça. Então, é nós que temos que ficar atentos à palavra de Deus. Porque às vezes a gente acha que, não, Deus, antigamente Deus falava com nossos pais, Abraão, Deus falou com Abraão, Deus falou com nós, de todos os profetas. Às vezes acham que Deus não está falando conosco. Deus, todos os dias, Deus fala conosco. O que está acontecendo? A gente está muito preocupado com aquela insegurança, correndo atrás do sustento e não temos tempo para poder ouvir Deus. Então, nós temos que procurar. Quem não procura, nunca vai achar. Então, nós temos que ter aquela inspiração, invocar o Espírito Santo para poder nos inspirar a entender aquilo que Deus quer para nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo, você que está realmente inspirado e quer viver segundo os preceitos de Deus, faça. Continue o seu caminho e esquece tudo o que está ao seu redor. Se você achar que realmente tudo aquilo que teus atos, tudo aquilo que está fazendo, está te levando num caminho certo, junto com Deus, sua vida será coroada de sucesso. Tá? E não deixa alguém te induzir ao erro. Não deixa alguém te induzir a pecar. Senão, seria considerado também como pecado. Porque sempre o diabo usa alguém para poder nos induzir ao erro. Então, nós vimos também na caminhada do povo de Israel, no deserto, o que aconteceu. O líder foi lá para trazer mandamentos de Deus, os preceitos de Deus. Aí, quando chegou, eles já tinham inventado outros deuses que eles estavam adorando. E é o que aconteceu. Então, ficou furioso, ficou com raiva naquilo. O que fez? Pegou aquelas tábuas com os mandamentos de Deus, quebrou. Ele passou de pecado? Não, ele também pecou. Por quê? Na hora, então, de desespero, de agonia, da decepção, a gente tem que ter controle. Então, não nos deixar, porque o diabo, ele usou aquilo que é para poder
não deixar aquela palavra de Deus chegar até o povo. Então, ele quebrou e todos sofreram. Não chegaram à terra prometida. Tá? Então, não devemos nos deixar induzir pelos outros a pecar. Então, aquilo que nós achamos pela inspiração do Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, que é certo, nós devemos seguir. Tá? Então, todos aqueles que adoraram, que adoravam outros deuses, e o próprio profeta também, que quebrou a tábua da palavra de Deus, não chegaram na terra prometida. Por quê? Porque todos pecaram. Só poderia entrar na terra prometida os que seguiam realmente os preceitos de Deus. Qual é seu Egito? Qual é seu deserto? E qual é sua terra prometida? Nós não podemos chegar à terra prometida sem passar pelo deserto. Porque Deus age no deserto. Se nós conseguimos superar as situações no deserto, junto com Deus, nós chegaremos na terra prometida. Cada um de nós, individualmente, tem seu Egito, onde é tratado como escravidão, tem seu itinerário no deserto, onde Deus sempre estará conosco, e tem sua chance conforme a gente usa a palavra de Deus, a gente vive a palavra de Deus, podemos chegar ou não à terra prometida. Então, vamos fazer bom uso para conquistar nosso sustento, nossa segurança, nosso reconhecimento, sempre baseado na palavra de Deus. Isso nos levará nos preceptos e na terra prometida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tenham um bom dia, e aquilo que eu queria partilhar com vocês. Então, que Deus abençoe cada um de nós, Ele nos ilumina pelo Espírito Santo para que nós possamos ser inspirados a entender a palavra de Deus e usar como arma a combater o diabo. Tenham um bom dia, um bom domingo, uma ótima semana de quaresma para todos.